Meus amados irmãos, Copa do Mundo é sinônimo de alegria. Eu não sei se você está no ritmo da Copa. Lá em casa nós estamos, nós gostamos, o Benjamin está todo animado. E eu estou curtindo pela primeira vez uma Copa com um filho. E isso é muito especial. Algumas pessoas, talvez seja o seu caso, não estão ligando para a Copa. E eu respeito essas pessoas, não tem problema algum. Pessoas são diferentes e pessoas se divertem de maneiras diferentes, exatamente porque nós somos diferentes. E futebol nada mais é, para nós que não somos jogadores, técnicos ou profissionais da área, futebol nada mais é do que uma simples diversão. Algumas pessoas ligam para futebol e se divertem bastante com futebol, outras pessoas não ligam tanto para futebol, seja em Copa do Mundo ou fora de Copa do Mundo. Não há nenhum problema com a primeira pessoa, nem com a segunda pessoa. Pessoas são diferentes, se divertem de formas diferentes. Para quem curte futebol e não mistura futebol, o aspecto divertido do futebol, com outras coisas sérias, como corrupção, como economia, como política, para quem curte futebol e consegue separar o que é diversão e o que é coisa séria, essa época do ano, de 4 em 4 anos, é uma das melhores épocas para essa pessoa, para esse perfil de pessoa. Porque é uma época de fortes emoções. É uma época de grandes alegrias. Enfim, é tempo de diversão para quem gosta de futebol. E o que eu quero destacar para você nessa manhã é que diversão e alegria é também uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Não é pecado você se divertir. Eu diria que há uma ordenança de Deus para que você seja uma pessoa alegre e divertida também. Jesus fala muito sobre alegria, mas ele fala de uma alegria muito diferente das alegrias que nós conhecemos. Por exemplo, em João 15:11, vai aparecer aí para você, ele diz assim: eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Só para você entender o que está acontecendo aqui em João 15, Jesus está falando, o texto começa ele dizendo que ele é a videira e que nós somos os ramos. E que nós então devemos permanecer nele e assim ele permanecerá em nós, assim como os ramos permanecem numa videira. Se nós agirmos assim, nós vamos produzir fruto, nós seremos alegres. E é curioso que Jesus, imediatamente antes dessa frase aí, ele está falando que ele, Jesus, obedece aos mandamentos do Pai. E por isso permanece nele o amor. Aí ele diz, eu estou te dizendo essas coisas, o texto que está aí, para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Todos nós queremos ser alegres, todos nós queremos viver felicidades. E agora nós vamos reproduzir um vídeo que foi produzido pelo pastor Sandro e a equipe dele lá no Centro Paula Souza. Algumas pessoas da igreja, da nossa igreja, participaram. E existe uma pergunta inicial, nós vamos ver metade do vídeo agora. Jogando bola, É ver a felicidade das minhas filhas, da minha família. fazer esporte na igreja. Sentir a essência das outras pessoas. É saber que toda a minha família está bem, todos os meus amigos e as pessoas que me cercam. Quando eu estou em momentos de paz e harmonia comigo, com os outros. Brincar com o cachorro, com os meus amigos. Então eu fico feliz em perceber que as diferenças das outras pessoas nos tornam tão semelhantes. Se eu puder falar, né?
No mundo que as pessoas se preocupam tanto em ter coisas, né? Mais em ter do que em ser. O que me traz mais felicidade é fazer os outros felizes do que eu mesmo me fazer feliz. É a família, os amigos. Poder ter a oportunidade de dançar. Tornando outra pessoa feliz, agrega mais felicidade para você mesmo. Peraí, eu tenho que olhar pra câmera ou eu posso olhar pra... Tá. Poder mostrar o meu talento para as outras pessoas. Dona Maria! Ter um tempo de lazer com a minha esposa, com a minha família. Quando eu vejo meu avô de manhã tomando café. E os amigos, tipo, vir pra escola e conviver com eles todos os dias. Acho que existem momentos de felicidade. Brincar com a família, se divertir, passear. Viajar, ficar feliz por besteira. Meus melhores amigos. É jogar futebol. Eu já fiz um gol de calcanhar. Quando eu tava jogando futebol e caí no chão. Fazendo o que eu gosto de fazer. Trabalho aqui, polivalente, há 35 anos. Deixa eu namorar sua filha. Eu chamo de Pego um ônibus e ele passa por cima do viaduto porque o trem tá passando, aí muda a rota. Família, os amigos. Saber apreciar as pequenas coisas do dia a dia. minha família. Quando a gente tá de bom humor, as coisas acontecem do jeito que a gente espera. E aí eu posso transmitir isso para os outros. Ver como a experiência social pode melhorar quem a gente é, como a gente é. Saindo tem o valo, aí eu brinco, depois eu volto pra sala. Coisa meio flutuante, assim, não é uma coisa fixa. Cada dia, na verdade, uma coisa diferente me faz feliz. Um sorriso, uma pessoa fazendo um gesto de bondade. Sentir no olhar das pessoas que elas estão bem. Isso é felicidade. E eu consigo ver a cidade de cima, o topo das árvores também. E me sentir em paz comigo mesmo. Tipo, ver esperança em todo mundo e esperança na sociedade de hoje. Então, a minha ideia de felicidade está em simplificar as coisas. Uma vida simples. Vai me desculpando a ousadia. Estar bem é estar com a minha família, é fazer bem ao próximo. Às vezes são coisas pequenas que mudam o meu estado de emoção. Esses pequenos fragmentos, quando vão se juntando, viram uma felicidade. E o Noah, meu neto. Minha namorada também. Essa menina é um desenho do céu. Todo mundo reunido. Com todo mundo. Estar de bem com todo mundo. Acho que é isso. A união, os amigos, a família é o que traz felicidade. Estou conseguindo encontrar felicidade dessa maneira. É isso que me faz feliz. Várias coisas no mundo podem me fazer feliz. E também tirar 10 na prova. Acho que é isso que é estar feliz. Daqui a pouco nós vamos ver a segunda parte. Percebam vários motivos para nós sermos felizes. Essas pessoas, crianças, reproduziram quase tudo que a gente pode imaginar do que é felicidade. Mas observe uma coisa muito interessante. Em todas as respostas sobre o que nos deixa feliz ou o que nos deixa alegre, nós percebemos que a nossa capacidade de nos mantermos alegres, ela é muito limitada. Porque tudo que foi dito ali pode ter um início, um meio, mas uma hora ela finaliza, ela acaba. Vou dar alguns exemplos, já que estamos em tempos de Copa do Mundo, se nós pensarmos no futebol, vocês sabem que eu sou corintiano. O Corinthians nos últimos anos me deu muitas alegrias. Esse ano acabou essa alegria. Se você pensar em algo que você gosta muito, você gosta de um pote de Nutella. Você vê aquele pote, você começa a comer aquele pote, seja com pão, seja puro, seja com torrada, uma hora o pote vai acabar. E aquela sua alegria proporcionada pelo chocolate, pela Nutella no caso, vai acabar junto com ela. Você vai se motivar a fazer um exercício físico, a dar uma caminhada ou ir numa academia, os seus hormônios, a sua serotonina será ativada, você ficará alegre, você ficará eufórico às vezes, achando que pode ser o dono do mundo, mas uma hora a serotonina vai cair e você vai voltar a um estado sem tanto êxtase assim. Você pensa que a sua felicidade está relacionada, e muitos de nós pensamos nisso,
com a sua renda, e aí você recebe a notícia que você vai ter um aumento no seu salário. E aí você fica feliz da vida, você festeja, você chama os amigos para um churrasco, você faz uma viagem, mas passa um tempo, você percebe que mesmo o salário tendo sido mantido, o aumento, ainda assim a sua felicidade não é mais a mesma. E quando a gente fala de felicidade, dinheiro, nosso assunto de domingo passado, né, entra muito nessa nossa relação. E aí eu trouxe um outro vídeo, esse é bem curtinho, tem menos de 1 minuto, só para ilustrar essa questão de posse e alegria, felicidade. Vamos ver. Insaciáveis em busca de alegria. Não é o helicóptero em si, não é o carro importado em si, não é o carro, não é a bicicleta, não é o objeto. É a sensação que a gente imagina que aquele objeto irá nos dar. E aí você primeiro quer uma bicicleta, depois você quer um carro, aí você compra um Fusquinha. Mas o teu sonho era ter um carro, você já tem o Fusquinha. Mas, não, mas agora tem que ser um outro. E percebam, o que eu quero que você perceba, não é essa questão só financeira e de sempre querer mais, mas é o que está por trás disso. A nossa motivação é um pensamento falso, satânico, eu diria, que faz com que a gente pense que essas coisas vão trazer alegria para as nossas vidas. Até pode trazer uma alegria, mas é uma alegria momentânea, é uma alegria que não satisfaz a nossa alma. Esse é o motivo, vai aparecer o texto aí de novo, de Jesus falar, no texto que nós lemos, em João 15:11, Jesus falar que Ele nos oferece a alegria dEle, uma alegria que transborda. Jesus está falando, sim, Marcelo, a sua alegria transbordará, quando você entender que eu estou te oferecendo a minha alegria. O que é importante aqui, meus amados irmãos, é nós percebermos e entendermos que Jesus sabe que as nossas alegrias são temporárias. Jesus sabe que muitas vezes as nossas alegrias são fúteis. Jesus sabe que as nossas alegrias são imperfeitas. Jesus sabe que as nossas alegrias dependem da circunstância. Se tudo estiver correndo do jeito que eu sonhei, eu estou alegre, eu estou feliz. Mas se não estiver correndo do jeito que eu sonhei, eu já não estou feliz. Mudou a circunstância, mudou tudo. Eu vou ter um domingo alegre se a seleção aplicar uma goleada na Suíça, mas se a seleção perder para a Suíça, eu vou ficar de mau humor o resto do dia. Nossas alegrias são circunstanciais, Jesus sabe disso, e é exatamente por isso, olhe para esse texto, que Ele quer nos oferecer algo muito melhor. Jesus quer derramar a sua própria alegria, estou apontando para os céus, a sua própria alegria na minha vida. Ele quer fazer isso, Ele oferece isso para mim. E o que Ele está querendo dizer nesse texto é o seguinte, olha, Marta, aquela alegria que eu, Jesus, tenho com o Pai,
esse relacionamento que eu tenho com o Pai, ele é tão alegre, que é esse relacionamento que eu quero oferecer para você, Marta, para você, Milena, para você, Lúcia. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. Por isso que é uma alegria que transborda. É algo que a gente não consegue reproduzir em nossa experiência humana. E Jesus está dizendo, eu quero te dar isso. É uma alegria gloriosa. É uma alegria marcada pela graça, pelo amor de Deus pelas nossas vidas. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Jesus Cristo é o ser mais feliz de todo o universo. E eu tenho base bíblica para afirmar isso. Olha o que diz Hebreus 1, versos 8 e 9. Mas ao Filho ele diz, é o Pai falando ao Filho, teu trono, ó Deus, permanece para todos sempre. Tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. Essa é apenas uma das bases bíblicas, eu não vou apresentar todas, que confirmam a afirmação, Jesus Cristo é o ser mais alegre de todo o universo. Sabe qual que é o nosso problema? Nós somos muito visuais. E desde a Idade Média até os dias atuais, Jesus ele é reproduzido em quadros, em estátuas, em vitrais. E essas reproduções que nós temos de Jesus, normalmente não aparece um Jesus sorrindo. E até alguns filmes que retratam a história de Jesus, às vezes retrata aquele Jesus duro, aquele Jesus quase mal-humorado, ou demonstrando amor, mas sem divertimento, no sentido de alegria. Mas Jesus é um ser alegre. Pedro, o apóstolo Pedro, o principal dos apóstolos, ele entendeu a diferença que esta verdade poderia fazer na vida dele. E aí Pedro, quando ele está em Atos 2, ele cita o Salmo 16, o Salmo de Davi. Olha o que ele diz, eu coloquei aí para vocês. A respeito dele Jesus, disse Davi. Então Pedro está falando a respeito de Jesus, citando Davi. Olha que fantástico esse texto. Vejo que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre. Por que não é de admirar? Porque Ele está sempre comigo. E ele continua, e que a minha língua o louve, meu corpo repouse em esperança. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida, e atenção, e me encherás com a alegria da tua presença. Ah, meus amados irmãos, esta é a verdadeira alegria de Deus. É uma alegria diferente de qualquer experiência de alegria que você tenha nesse mundo. Você pode imaginar a alegria de ter um filho. Você que já teve, imaginar aquele momento na maternidade. Você pode imaginar a alegria de uma viagem dos sonhos, de um bem mesmo material que você queria tanto. Você pode imaginar a alegria do dia do seu casamento, da sua lua de mel. Pode imaginar qualquer experiência de alegria. A alegria de vencer uma Copa do Mundo. Não existe uma alegria, uma experiência de alegria comparável a viver uma vida com a certeza de que o Senhor está com você. Que você não está sozinho jamais. Mas aí entra um problema. Você pode estar pensando assim, joia pastor, só que tem um probleminha. Nós não estamos alegres o tempo todo. Nós passamos por experiências de alegria em nossas vidas, mas nós passamos também por momentos difíceis. E aí, como fica quando nós constatamos
que nem sempre as coisas estão alegres em nossas vidas. Eu quero te convidar a assistir a segunda parte daquele vídeo, desenvolvido lá pelo pessoal do Centro Paula Souza. Nessa segunda parte a pergunta é outra. Não é mais o que te deixa feliz, o que te deixa alegre, mas é o que te deixa triste. Eu não estou bem comigo mesmo e aí eu acabo me auto-sabotando. Tem muita gente egoísta que só pensa na felicidade única e eu acho que isso atrapalha muito conviver em sociedade, eu acho. É saber que a violência no mundo cresce a cada dia, principalmente no Brasil. São pessoas egoístas, pessoas que olham para o próprio umbigo. Não cabe a mentira. Isso me deixa triste. Com certeza, a mentira. São as pessoas dizerem que a dança é perda de tempo. Preconceito. Não poder brincar com a família. Não conseguir tirar o sorriso de uma pessoa. Sem jogar videogame. Me sentir presa. Desigualdade das pessoas. Situações de desigualdade. Preconceito. Falsidade. Quando a mamãe e o papai brigam comigo. Corrupção, né? Desigualdade social. Ver outras pessoas próximas minhas tristes também. A violência que está no nosso país. A não união das pessoas, né? Quando meu irmão briga comigo, eu não gosto. O jeito que as pessoas tratam o mundo que a gente está vivendo. Não conseguem compartilhar aquilo que é bom na vida. Há alguns momentos de tristeza, de decepções. Não ir na igreja, né? Agradecer a Deus. É o desrespeito dessa juventude de hoje que tá bravo. Ver uma pessoa muito mal. Pessoas negativas, com cargas negativas. O jeito que as pessoas lidam com as outras pessoas, sabe? Elas pensam mais em si mesmas do que nas outras. Conseguir brincar direito com os amigos. Tem tanta gente sofrendo por aí que as pessoas não fazem nada pra mudar isso. Ele já tem um anime, ele já fica bravo comigo. Atitudes ofensivas. Que infelizmente no nosso país nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, possibilidades. Não me sentir mais bem comigo mesmo. Esses governantes que não têm dó de ninguém, muito menos dos aposentados. A gente podia contar com ela naquele momento e de repente ela simplesmente te abandona, mas... E que as pessoas que deveriam estar lutando por nós, né, os nossos representantes, o pessoal da política, muitas vezes governem em benefício próprio, né? Então isso me deixa muito triste, tira a minha felicidade. Acho que quando você foi me pedir namoro, né? Foi. Muito nova questão social, inclusive de idade, cada dia mais as mulheres principalmente são criadas para trabalhar, para estudar, mas aí eu fiz tudo o inverso, eu fui lá e comecei a namorar com 13 anos, isso foi muito precoce. A gente casou mais cedo por conta disso. Por favor, não cachorro, pai. Tô pedindo. Se você é feliz, né? O que é felicidade para você? Aproveito para publicamente parabenizar o pastor Sandro pela produção desse vídeo. Ela já ganhou o cachorro? Ganhou ontem, olha aí. E não foi nada combinado. Mas percebam, meus amados irmãos, como lidar com uma vida, com as nossas vidas que nem sempre representam ou nos trazem momentos de alegria. A vida de Jesus nos ajuda a entender esses momentos. Eu acabei de dizer para vocês que Jesus é o ser mais feliz, mais alegre do universo. Mas ele é também um exemplo de um homem experimentado em dores. A respeito de Jesus, Isaías, lá no capítulo 53:3, diz que ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, e olha que interessante e triste, que conhece o sofrimento mais profundo. Ele é o ser mais alegre do universo e o ser que conhece o sofrimento mais profundo. O próprio Cristo, em Mateus 26, 37 e 38, quando ele está no Getsêmani, ele leva consigo, o evangelista Mateus nos conta assim, ele levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a ficar
triste e angustiado. Talvez você já tenha passado por experiências assim. E Jesus disse: minha alma está profundamente triste. Jesus disse: eu estou a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Meus amados irmãos, ontem está tendo um congresso da APECOM, esse final de semana, a nossa agência presbiteriana de comunicação, lá em Águas de Lindóia, tem um pessoal da igreja lá. E ontem eu estava acompanhando pela internet a pregação do reverendo Jorge Alberto Canelhas, meu pastor na minha infância, lá na Vila Maria, em São Paulo. E o reverendo Canelhas, ele falou algo que me marcou muito, está relacionado com isso que nós estamos falando agora. Ele contando algumas experiências de sofrimento que ele teve ultimamente na sua vida, ele disse que certa vez ele ouviu ou leu em algum lugar algo que marcou a vida dele para sempre. Que Deus só tem um filho sem pecado. Deus tem somente um filho sem pecado, mas Deus não tem nenhum filho sem sofrimento. Jesus e todos nós passamos por momentos difíceis, de dores, de sofrimentos. E é exatamente isso, meus amados irmãos, que nos apresenta uma realidade muito importante nas nossas vidas. Ainda que Jesus seja o ser mais feliz do universo, Jesus é capaz de se compadecer com as tuas dores, com as minhas dores, com os meus sofrimentos. Ele é um ser alegre, mas ele sofreu. Quando eu sofro, quando você sofre, ele sabe exatamente, porque ele sentiu na pele este sofrimento, essa dor, ou um sofrimento e uma dor ainda maior que a sua. Aí surge a pergunta então, como é possível Jesus ainda ser feliz, tendo passado por tantas dores? E a mesma pergunta é direcionada para nós. Como é possível nós sermos felizes, mesmo passando por tantas dores? Eu vou responder. Nós precisamos aprender a enxergar a nossa vida em perspectiva. Olhar para as perspectivas corretas. Pense num maestro, num regente de uma orquestra. O maestro, ele sabe, quando ele está desenvolvendo algo novo, que algumas notas divergentes, algumas notas musicais que não fazem muito sentido na música, depois, aquelas mesmas notas podem se encaixar e se tornar uma belíssima sinfonia. Ele sabe isso desde o início, porque ele tem essa perspectiva. Pense, por exemplo, num general de guerra. Um general, ele sabe que quando ele vai para a guerra, ele vai perder algumas batalhas. Em algumas guerras, alguns generais, eles têm como estratégia perder algumas batalhas. O que é loucura quando você pensa que envolve vidas humanas. Mas eles fazem isso muitas vezes para que o inimigo se empolgue. Para que o inimigo ache que está ganhando força. E depois ele vem com toda a força. E aí vem aquela frase popular: algumas batalhas podem ser perdidas, mas o mais importante é vencer a guerra. É uma questão de perspectiva. Você pode estar no meio da batalha, perdendo a batalha, sofrendo, sentindo dores na sua vida em alguma área, e você não tem a perspectiva da guerra, você fica focado naquela batalha, e você fala: nossa, eu morri, eu perdi, esse é o resumo da minha vida. Não, não é. Já que estamos em Copa do Mundo, pense num técnico de futebol. É muito comum técnicos de futebol admitirem
que algumas derrotas sofridas do seu time foram fundamentais para uma reviravolta na história daquele clube ou na história daquela seleção. O próprio Corinthians, que é o time que eu mais domino de conhecimento, viveu essa experiência em 2007, quando foi rebaixado para a segunda divisão. E todo historiador da história do Corinthians, da história do futebol brasileiro, reconhece que aquela queda em 2007 foi fundamental para que nos próximos 10 anos, então até 2017, o Corinthians se tornasse o time mais vencedor, que mais teve títulos. Se ele não tivesse caído, o clube não teria passado por uma reformulação que transformou o clube em campeão mundial. Estamos em épocas de Copa do Mundo, e a última Copa do Mundo foi muito marcante para quem gosta de futebol, por causa de uma tal de Alemanha. Falei baixo para não dar azar. Que fez 7 gols numa Copa do Mundo que era no nosso país, lá em Minas Gerais, no Mineirão. Eles fizeram 7 gols, enquanto a gente fez só 1. E isso vai ficar marcado como uma tragédia na área futebolística do nosso país. Agora, percebam, foi o 7-1 que fez com que o futebol brasileiro se reformulasse. O comando e todos os cargos da seleção fossem substituídos. O critério de contratação passou a ser competência, e não porque é amigo, não é um cargo político. E essa competência fez com que nunca na história de uma seleção mundial, um time tivesse um resultado tão positivo quanto a seleção brasileira nos últimos 4 anos. Nós chegamos como francos favoritos para essa Copa do Mundo. Podemos perder, porque o futebol é imprevisível, mas que nós somos a melhor seleção mundial hoje, nós somos. Independente de você gostar de Neymar ou não, nós somos. O que eu quero que você perceba é que nós precisamos aprender a enxergar a nossa vida em perspectiva. 7-1, nunca mais quero saber de futebol, nunca mais quero saber de seleção, nunca mais quero saber de Brasil. Para com isso, porque se a gente ganhar o Hexa, dia 15 de julho você vai estar saltitando pela rua, se você gosta de futebol. Se você não gosta, vai ser só mais um dia, como outro qualquer. Eu gosto muito, quando eu falo de perspectiva, daquela ideia do oceano. Você sabe quando, hoje em dia, com satélite, com drones, com câmeras avançadas, até helicópteros, a gente consegue ter visões panorâmicas, conseguimos ter visões até de fora do nosso planeta, do espaço. E é muito curioso quando você imagina assim uma onda fortíssima, um mar muito revolto, uma tempestade, uma ventania, imagina um tsunami. Joia. Agora imagine você na praia diante de um tsunami. Ele está vindo em sua direção. Essa é uma perspectiva. Agora, se você estiver olhando por cima, igual aquele Brasil visto por cima, né, o mundo visto por cima, e você vai subindo. Aqui está o tsunami, a tempestade. Você vai subindo a câmera, subindo a câmera, subindo a câmera, subindo a câmera. Vai chegar um momento que você vai estar olhando para aquele mar azul e na sua perspectiva está maior calma, maior bonança. Você não vai enxergar aquele tsunami, porque você está olhando por uma perspectiva do alto. Pois é esse o desafio que eu quero lançar para você e para mim nesta manhã. Que nós olhemos para as nossas vidas com a perspectiva do alto. Não do alto somente como uma câmera, mas a perspectiva do que Deus nos oferece. Nas nossas vidas, nós temos também pequenos momentos de tempestades, pequenos momentos de tristezas, pequenos momentos de dores,
Mas tudo isso que acontece é pequeno diante de uma eterna, diante de uma suprema alegria. Enxergue a sua vida da perspectiva correta. Mas não é para você enxergar quando você estiver fora da tempestade. É para você enxergar assim quando você estiver no meio da tempestade. Olha o que o autor aos Hebreus diz do momento de Jesus no Getsêmani ali. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. O líder, Jesus é o nosso líder. Que mais que ele é? O aperfeiçoador da nossa fé. Ai, pastor, eu queria ter mais fé na minha vida, eu queria ser mais crente, mais discípulo. O que eu faço? Olha para Jesus, Ele é o nosso líder. Ele é que aperfeiçoa a nossa fé. E olha o que o texto diz na sequência. Por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. A perspectiva de Jesus no meio do sofrimento era a perspectiva da alegria que o esperava. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem, essa palavra do autor dos Hebreus é para nós, igreja. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados, nem desanimados. Em outras palavras, Hebreus está nos dizendo o seguinte: olha, enxergue a sua vida da perspectiva de Jesus. Jesus, até quando estava diante da cruz, por causa da alegria que o esperava, ele suportou isso tudo. Alguns pensam que fé em Jesus é nós termos um seguro. Hoje o João não está aí, né? O João que vem de seguro. Ter fé em Jesus é nós termos um seguro contra problemas na vida. Tem pessoas que pensam que espiritualidade cristã é isso. Então eu vou seguir Jesus, eu vou me tornar cristão e eu vou como que assinar um seguro, que eu não vou ter problemas financeiros na minha vida. Um seguro que tudo sempre estará bem com a minha família, nunca terá nenhum acidente, as pessoas não vão nem morrer na minha família. O meu casamento será sempre perfeito, os meus filhos sempre perfeitos. Não! Essa alegria não é fruto de um seguro que Jesus assina para nós, garantindo que coisas ruins não vão acontecer. Essa alegria é fruto de uma certeza que Ele está sempre comigo. Sempre. E quando eu esquecer, no meio da tempestade, no meio da tribulação, da provação, da enfermidade, do problema financeiro, do problema no casamento, da morte de uma pessoa querida, todas as vezes que eu esquecer que Ele está comigo, a minha alegria irá embora. Mas a contrapartida também é verdadeira. Sempre que eu lembrar, todos os dias, estou com problema no casamento, meu filho está dando problema, meus pais estão com problema, e eu lembro que Ele está comigo, Ele que é o ser mais alegre do universo, Ele me traz essa alegria. Nós precisamos entender uma coisa a mais. Jesus não nos chama para sermos perfeitos. Mateus 18 vai dizer, se um homem tiver 100 ovelhas, Jesus está contando essa história, e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, Jesus está falando, Ele se alegrará
por causa dela, mais do que pelas 99 que não se perderam. Vou repetir minha frase. Essa alegria que Jesus quer nos oferecer não depende de eu ser um pastor, um reverendo presbiteriano. Não depende de eu... Não depende de nada. Eu não preciso ser perfeito para ser amado, para ser alvo dessa alegria de Jesus. Jesus sabe que nós somos falhos. Repita isso para você mesmo. Não precisa falar, mas repita internamente. Jesus sabe que eu sou falho. E ainda assim Ele me chama. Ele não me chama porque Ele sabe que eu sou perfeito, que a minha família é perfeita. Ele me chama justamente porque sabe que eu sou falho. Eu olho para esse texto e eu não tenho que pensar que eu estou no hall de membros das 99. Eu tenho que pensar que eu estou nesse hall de membro dessa uma ovelha perdida. Ele me chama para o seu cuidado, Ele me chama para o seu pastoreio, Ele me chama para Ele me dar as orientações da vida. Ele me convoca. Tite, o técnico da nossa seleção, convocou 23 jogadores para a Copa do Mundo. Já estou na conclusão, tá? O Tite usou 3 critérios para escolher 23 jogadores. O primeiro critério foi a competência técnica. Tem que ser craque para estar na seleção. Mesmo que o Tite fosse meu pai, ele não ia me levar para a seleção vendo o meu desempenho no futebol de sexta da igreja. Sexta-feira. Não. Critério técnico. Tem que ser craque. E no Brasil isso é um problema para um treinador, porque o Brasil está repleto de craques. Então o primeiro critério foi técnico. O segundo critério que o Tite usou foi o momento atual do jogador. Toda pessoa passa por momentos bons e momentos não tão bons. Então, nesse momento de Copa, o jogador tem que estar no que no futebol nós chamamos em grande fase, no seu clube, no seu preparo físico. Ele tem que estar marcando gol, ele tem que estar defendendo bem, ele tem que estar fazendo bons lances. Então, o primeiro critério é técnico, o segundo critério, o momento atual. E o terceiro critério que o Tite usou para escolher os 23 selecionados foi a confiança que ele tem no jogador. Aí está relacionado ao comportamento do jogador, tanto dentro quanto fora de campo. Percebam o seguinte, todos os 3 critérios que o Tite usou são critérios relacionados ao mérito. Cada jogador tem o seu mérito de ter uma boa técnica, estar num bom momento e ser confiável. E é assim, meus amados irmãos, que é o mundo lá fora. O mundo é baseado na meritocracia, isso não é de tudo ruim. Os melhores sempre vão sobressair sobre outros. O mundo progride assim. Mas o que eu quero dizer para você nessa conclusão é que Deus também nos convocou para o time dele. A Bíblia chama de rebanho, né? Essa ideia aí desse texto, a ideia de um rebanho. Só que se nós pensarmos nos 3 critérios do técnico da seleção brasileira, na perspectiva de Deus nos convocar, nós estamos em maus lençóis. Por quê? Nós não temos competência nenhuma. Não temos competência espiritual nenhuma comparado a Deus. Nós nunca estamos em grande fase. Às vezes
vezes a gente está meio assim, um pouquinho melhor, mas em grande fase, espiritualmente falando, nunca estamos. E nós nunca somos confiáveis. Porque nós pecamos. Os critérios para Deus nos convocar não foi ou não foram os nossos méritos, mas apenas a sua graça. Por isso, nós podemos falar sobre alegria. É aí que está o cerne da nossa alegria. Seria o equivalente hoje a todos nós aqui termos a honra de estar disputando o jogo das 15 horas, a abertura da Copa do Mundo, pela seleção brasileira, estarmos dentro de campo. Nós não merecemos. Mesmo o mais craque de bola aqui, o Plínio, o Vinícius, os mais habilidosos aí, mesmo esses, não merecem estar na seleção. É isso que Deus fez conosco. O critério dele foi outro. E aí, nós gostamos de Copa do Mundo, nós torcemos para o Brasil, mas o nosso sofrimento ou a nossa alegria não depende do sucesso ou do insucesso da nossa seleção. Da mesma forma, a nossa alegria última, a nossa alegria suprema, também não depende do sucesso ou do insucesso do nosso governo, do Supremo Tribunal Federal ou da nossa economia. Não se engane, também não depende. Nossa alegria última não depende. Nossa alegria está em desfrutarmos da alegria que Jesus nos oferece. Nossa alegria está na perspectiva de que no fim de tudo, nós iremos nos encontrar com Deus e podemos ouvir dele coisas do tipo: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Eu coloquei essa imagem de fundo não à toa. O país que levantar a taça da Copa do Mundo este ano não terá sido campeão apenas por causa do mês de junho e julho. Eles não terão sido campeões apenas pelos que eles fizerem nas próximas semanas. É trabalho, é dedicação, é foco de uma vida inteira para então chegar neste momento máximo. É sobre isso que Jesus está falando nesse texto que está na tela. Nossas dores, nossas lutas, nossos desapontamentos, nossas enfermidades, nossos problemas nos relacionamentos entre pessoas, tudo será pequeno quando nós compararmos a glória eterna e a alegria eterna de estar com o nosso Senhor.